Janderson Marinho, Deus abençoe, meu irmão. Pai do Senhor, tudo bem? Você é fera, né, Janderson? Amém, meu irmão. Deus abençoe. Maravilha. Deus te bendiga. Amém, meu irmão. Recíproca é verdadeira, tá? Deus abençoe, saudade. Deus continue abençoando sua casa, sua família. Nossa irmã Maria, paz do Senhor, já está aí. Deus abençoe. Estamos aguardando mais irmãos chegarem para juntos fazermos uma reflexão da palavra de Deus. Estamos aguardando os nossos irmãos chegarem para juntos fazermos uma reflexão da palavra. Glória a Deus. Esperar o Instagram avisar o povo que estamos online. Benção, meus irmãos, benção. Vamos falar da palavra de Deus. O pessoal está entrando, está chegando aí, aguardando os irmãos. Deixa eu colocar aqui, já ia esquecendo, ó. Vou colocar aqui o tema, publicar, pronto. Já estava esquecendo aqui. Deus abençoe a nossa irmã Weslania. Acho que é Wesleyana. Michael Moura. É o mestre do Ceará, Michael Moura. Tá aí. O que mais tá aí? Nosso irmão Gemerson Lima. Professor da Zona Norte, tá aí também, Deus abençoe. Aguardar mais irmãos chegarem, meus irmãos, para a gente refletir na palavra de Deus. A gente já colocou o tema aí. Qual é a voz que você está ouvindo? Olha que coisa interessante, né, irmãos? Você que está com a Bíblia aí, estou usando a minha guerreira aqui, ó, irmão. Velhinha, viu? Guerreira. Mas isso aqui eu nem vendo, nem troco. A guerreira, nossa guerreira. Deus abençoe a irmã Michele, também está aí. Então, meus irmãos, vocês que estão entrando aí, nós vamos abrir a Bíblia no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19. Nós vamos ler os versículos iniciais. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19.
Estamos aguardando só mais alguns irmãos chegarem. Já vamos começar aqui a reflexão em nome de Jesus. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19, versículos do 1 ao 4. 4 versículos nós vamos ler para começar a exposição da palavra de Deus, tá? Você que pode aí, meu irmão, você que pode aí, compartilha a live aí, tá bom, meu irmão? Compartilha a live com mais pessoas em nome de Jesus. Então vamos lá, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19, versículos do 1 ao 4, o texto diz assim, ó. A gente vai lendo o texto aqui, mas pessoas vão entrando. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses outro tanto, se der certo amanhã a estas horas não puser a tua mão, a tua vida, assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Versículo 4 diz: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, o Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Onde compartilha, tem um aviãozinho, uma espécie de um aviãozinho aí do seu lado, do ladinho da tela, você compartilha aí, beleza? Então, queridos, nós vamos ter mais gente chegando, mas vamos começar aqui para a gente refletir na palavra do nosso Deus. Vamos lá? Então, nós queremos falar, queridos, com vocês hoje, exatamente sobre esse tema que eu acho muito interessante, né? E atual demais para os últimos acontecimentos, aquilo que nós estamos vivenciando. Então, qual é a voz que eu, que você, que nós estamos ouvindo? Então vamos lá. Amados, o primeiro livro dos Reis de Israel, capítulos de número 17, 18 e 19, eles descrevem com muita precisão a história da vida de um dos maiores profetas que a Bíblia Sagrada faz questão de mencionar. Obviamente que existem outros capítulos que desenvolvem, que expressam a vida, a conduta, o caráter, a posição, a autoridade de Elias. Todavia, esses 3 capítulos, eles giram dentro de uma performance totalmente diferenciada, porque aqui cadencia o princípio do ministério de Elias. Por exemplo, o capítulo de número 17 é o capítulo da aparição ou apresentação de Elias. E esse capítulo a gente pode depreender, podemos aprender que Elias foi tratado, experimentado e reconhecido. O capítulo 18 é o capítulo do auge, do apogeu, do clímax do seu ministério, quando ele enfrenta Acabe e também os 850 profetas, e pela graça e autoridade de Deus, ele consegue vencê-los de tal forma que até passá-los ao fio da espada, o texto diz que acontece. Então a cruzada, como muita gente diz, foi instaurada no monte e o nome do Senhor foi glorificado através da oração de Elias e do fogo que o Senhor derramou. Então ali muitos teólogos acreditam piamente, também eu, que foi o apogeu, o clímax, né? O auge do ministério do profeta Elias. O capítulo 19, ele foi exatamente o capítulo surpreendente da vida de Elias, pois é aqui que se descortina, é aqui que se desenvolve uma crise, um colapso mental na mente e no coração
do profeta Elias. Então veja, o capítulo 17 é o capítulo do tratamento, é o capítulo da experiência e é o capítulo do reconhecimento. O capítulo 18 de 1 Reis é o capítulo do auge, da glória, do apogeu, do auge do seu ministério. Todavia, o capítulo 19, nós vamos ver o profeta mergulhado em uma crise, em um colapso, em uma desestrutura mental interna que o levou ao estado que nós costumamos dizer ou chamar de um estado calamitoso, um estado agudo. Agora prestem atenção, por favor. O que levou Elias a viver esse complexo mental? A essa fragmentação da sua estrutura mental ou da sua alma ou almódica, como é chamado. Ou seja, Elias viveu aqui os processos totalmente, irmãos, humanos que nós também passamos. Haja vista que a Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, conforme disse o irmão de Jesus chamado Tiago, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, no capítulo 5, versículo número 17. Então Elias, como homem sujeito às mesmas paixões que nós, também viveu dificuldades, agruras, adversidades, problemáticas que o fizeram viver a fase da internalidade terrível. Agora vamos analisar, conforme o texto está escrito, no primeiro livro dos Reis, que o capítulo 19 descreve com muita propriedade várias lições que podemos extrair sobre a visão, exatamente sobre a visão das vozes ou dos tipos de vozes que Elias ouviu. A gente precisa ter muito cuidado porque nós vamos desenvolver, mediante o texto, as vozes que Elias viveu. E tomar cuidado para que essas vozes não nos dominem e seja capaz de entrar na nossa mente e montar a mobília do fracasso. Então, diante disso, já quero te alertar o que Paulo disse aos crentes de Coríntios. Na sua primeira carta, capítulo 14, versículo 10, Paulo disse que há vários tipos de vozes no mundo e todas elas com significação. Então há diferentes vozes, obviamente diferentes tons, timbres, diferentes tonalidades de voz. Dependido disso, a gente precisa aprender que existem várias vozes que norteiam, que circulam. E cá para nós vivemos numa cacofonia terrível, queridos, em que o mundo é barulhento, em que nós ouvimos muitas vozes, nós ouvimos variadas vozes que nos conduzem, que nos levam ao afrouxamento da convicção e a desabilitar totalmente a harmonia e a conexão com Deus. Por isso, mais uma vez eu te digo, que tipo de voz você está ouvindo? Então vamos lá. Elias entrou num colapso mental e numa perturbação terrível, porque ele deu ouvido a algumas vozes. Pastor, então vamos lá. Quais foram as vozes que Elias ouviu e que talvez você também esteja ouvindo? Primeiro, a voz da ameaça. A primeira voz que Elias ouviu foi a voz da ameaça. O texto diz, no primeiro livro dos Reis, o texto que eu li com vocês, capítulo de número 19, e o versículo 2, o texto diz: no 1, Acabe fez saber a Jezabel o que tinha acontecido com os profetas, que comiam na mesa da Acabe, na mesa de Baal, na mesa de Azera e, consequentemente, na mesa de Acabe. No versículo 2, quando Jezabel tem informação de que Elias tinha exterminado os profetas, olha o que ela diz. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, a falar-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Veja que aqui surge a primeira voz que gerou um colapso mental e perturbador na vida de Elias. Qual foi? A voz da ameaça. É preciso dizer-lhes inicialmente que essa voz de Jezabel, que é a voz da ameaça, ela desencadeou as outras vozes que nós vamos desenvolver ou vamos ensinar ou ministrar segundo o texto. Mas a primeira voz foi exatamente a voz da ameaça, segundo a tutora foi Jezabel. Agora preste atenção, queridos, eu quero citar uma coisa aqui bem interessante mesmo. Veja que o texto diz que Elias ouviu a voz da ameaça no versículo 2,
E no versículo número 3, ele teve medo. A versão que eu li com vocês é a Ark. Ela não diz assim. Ela diz assim, ó, no versículo 3, parte A. O que vendo ele. Ele quem? Elias. Só que na versão Ara, ao meio da revista atualizada, diz assim, ó, e temendo ele, se levantou para escapar da sua vida. Veja que a voz da ameaça gerou medo e a ação de escapar por causa da sua vida. Agora vamos analisar conforme eu tinha dito para vocês. A primeira voz que perturbou Elias foi a voz da ameaça. De quem? De Jezabel. Gente, dobra atenção no que eu vou dizer, tá? Os irmãos que me conhecem, que me acompanham, que já me viram pregar ou ensinar, sabe que eu sou muito zeloso na questão da interpretação e fazer aplicações sem nexo. Eu não sou fã disso. Então, queridos, eu quero que você entenda que pelo texto nós podemos inferir alguns detalhes que podem ajudar a nossa compreensão nesse quesito aqui. Por quê? Porque a gente ouve pessoas dizer que Elias teve medo de Jezabel. E eu não acredito que Elias teve medo de Jezabel, mas Elias teve medo do peso da palavra ameaçadora de Jezabel. Vou lhe provar, ou pelo menos eu vou mostrar alguns textos que comprovam que Elias não teve medo da mulher Jezabel, mas teve medo do peso da sua palavra ameaçadora. Então vamos lá. Pastor, então prova. Vamos lá. Meu irmão, capítulo 17, Elias se apresentou diante do rei Acabe. E de maneira muito direta ele demonstrou a grandeza de Deus. Então, para se apresentar diante do rei de Israel, meu irmão, com tanta coragem, ele não poderia ser um camarada frouxo, tímido. Então, ele teve uma coragem extraordinariamente extraordinária. Segundo, 1 Reis 18, 17, Elias olhou para Acabe, rei de Israel, e chamou de perturbador de Israel. Terceiro, 1 Reis 18 ainda, Elias venceu 850 profetas e ainda fez-los passar ao fio da espada. Então vejam, meus irmãos, que por esses textos a gente comprova de que Elias vence. Não teve medo do rei, não teve medo de enfrentar o exército do rei, não teve medo de enfrentar aqueles que comiam da mesa do rei. Como é que ele teria medo de uma mulher? Então, obviamente, nós aprendemos que ele não teve medo da mulher em si, mas do peso da palavra de Jezabel. Por quê, pastor? Porque Jezabel, queridos, ela era terrível. Pastor, prova, vou lhe provar. A Bíblia diz no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 21, que Acabe queria a vinha de Nabote. Ofereceu dinheiro por ela. E Nabote disse, eu não vendo porque é herança do meu pai. E o texto diz que Acabe voltou para casa triste, não comeu, virou o rosto para a parede, todo birrado, todo emburrado, ficou lá. Jezabel, sua esposa, percebeu o desânimo, a tristeza, a amargura de Acabe e lhe perguntou, o que está acontecendo com você? Acabe prontamente lhe revelou a origem do problema. E ela disse, fica assim não, estou usando um termo coloquial, 1 Reis 21, 7, eu te darei a vinha de Nabote. Veja como essa mulher é terrível, Jezabel. Eu te darei a vinha de Nabote. Veja que presunção essa mulher tinha, que arrogância. Entendeu? Como que ela podia dar algo a Acabe que não era dela? Entendeu? Então quando o texto diz eu te darei, ela está dizendo assim, ó, eu vou fazer alguma coisa. Então veja que ela era uma mulher soberba. Segundo, versículo 8 do capítulo 21 de 1 Reis ainda, o texto sugere prontamente que ela era dominadora. Por quê? Quando ela disse a Acabe que ela daria a Acabe a vinha, olha o que ela fez no versículo 8 e 9. Então escreveu cartas em nome de Acabe. Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe e selou com o seu sinete e mandou cartas aos anciões e aos nobres que haviam na cidade que habitavam em Nabote. Ou seja, ela dominava Acabe. Sabe quem era Acabe? Acabe era um rei de saia, meu irmão. Era Jezabel quem mandava. Terceiro, quando o texto diz que ela prepara a carta e envia, então o texto diz que levantaram duas testemunhas falsas, mataram Nabote. E aí chegou a notícia para Acabe que a vinha estava liberada. O versículo número 15 diz que quando a notícia chegou para Acabe, ela chegou até Acabe e Jezabel disse assim, levanta-te, vai possuir a vinha de Nabote. Então veja que essa mulher ela era soberba, dominadora e mandona.
soberba, dominadora e mandona. Então a primeira voz que perturbou a mente, o coração, a alma de Elias foi a voz da ameaça, o peso da voz da rainha que comandava e que Acabe era o rei de Saia, mexeu com a estrutura emocional, com a estrutura almódica de Elias, a ponto dele ter medo, pois ele sabia que na mão dela não se poderia escapar. Então veja que a ameaça gerou no servo de Deus, Elias, um medo terrível. E é aqui que eu quero fazer a primeira aplicação. Queridos, nós precisamos ter muito cuidado. A voz da ameaça está nos quadrantes da terra, exatamente contra o servo, contra a igreja viva e poderosa. A voz da ameaça soa em todos os ambientes contra a igreja. É perceptível que a igreja no Brasil está sofrendo ouvindo a voz da ameaça. Qualquer pessoa que se levante a favor da igreja, as pessoas se levantam logo, macumunadas pelo inferno, para desestruturar a caminhada da igreja. Mas a igreja viva, poderosa, dinâmica, eficaz, atrativa pelo céu, ela não vai se render à voz da ameaça. Ela não vai parar diante das ameaças que ela sofre. Então veja, queridos, o grande problema de Elias foi que ele se rendeu à voz da ameaça. Eu e você não podemos se render à voz da ameaça. Pastor, como assim? Lembra de Jesus? Jesus não se rendeu à voz da ameaça. É um exemplo clássico. Lembra de Lucas capítulo 13, versículo de número 22, o texto diz que Jesus percorria cidades e aldeias pregando e ensinando, o texto diz, e caminhando para Jerusalém. Do mesmo texto, na sequência, dos versículos 31 ao 33, o texto diz que naqueles mesmos dias, Jesus caminhando, chegaram os fariseus e disseram: olha, retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. É uma advertência, uma ameaça. Jesus então não se rendeu à voz da ameaça dos fariseus e de Herodes. Foi o que ele disse: ide e dizer aquela raposa que eu expulso demônios hoje, efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Então perceba que a voz da ameaça não pode atrofiar a nossa convicção em Deus. Elias permitiu que a ameaça lhe colocasse na estrada do medo e o medo lhe aterrorizasse a ponto dele pedir para morrer, no mesmo versículo 4. Então, amados, que tipo de voz você está ouvindo? Não permita que a voz da ameaça te tire do propósito, do caminho, da estrada, de onde Deus quer que você percorra. Pastor, ter medo é normal, isso faz parte da nossa fisiologia, mas se entregar ao medo, não. 1 João 4,18 diz que o medo produz tormenta. 4,26 de Mateus diz que os discípulos estavam carregados de sono, carregados do medo. Ou seja, o medo é capaz de dominar a nossa alma, de desestruturar a nossa fé, a ponto de fragmentar e ela ficar em frangalhos. Não permita que a ameaça te tire aquilo que Deus tem para a sua vida. Faça como fez Pedro e João, ou melhor dizendo, em Atos capítulo 4, quando chamaram eles e deram a voz da ameaça para ele, em Atos 4:18, o texto diz: e chamando-os, disseram que absolutamente não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que é Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Olha o 21. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Olha o que diz o versículo de número 28, meus irmãos, de número 28, de Atos 4 ainda. O texto diz: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se devia a fazer.
O texto diz: Senhor, enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo teu santo nome. Aí o texto diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com ousadia começaram a falar a palavra de Deus. Então a primeira voz que gerou um colapso mental na vida de Elias foi a voz da ameaça. Volto a repetir, Elias não teve medo da mulher Jezabel, mas do peso da sua palavra. Então o peso da palavra de Jezabel desestruturou emocionalmente o profeta, porque ele sabia que sofreria danos se caísse de fato de verdade na mão dela. Aqui no texto que eu li, os apóstolos, eles não se dobraram diante das ameaças que receberam do Sinédrio. Continuaram avançando e Deus continuou fazendo milagres, prodígios e maravilhas, enchendo a vida deles, movidos pelo poder da palavra, avançaram. Sabe o que eu lhe digo, meu irmão? Não permita que a ameaça, que a voz da ameaça, que a igreja tem ouvido, certamente você como pregador, pastor, líder, obreiro, tem ouvido. Não permita que a voz da ameaça te tire exatamente da estrada, do nível, da bagagem que Deus tem te oferecido, tem te dado em nome de Jesus. Amém? Segunda voz que Elias ouviu. A primeira foi a voz da ameaça. Segundo, foi a voz do desânimo. A voz do desânimo. Que tipo de voz você tem ouvido? Segundo, Elias ouviu a voz do desânimo. Preste bem atenção, queridos. Eu disse para vocês no início que aqui há um desencadear de vozes. Primeiro é a voz da ameaça. A voz da ameaça trouxe a voz do desânimo. Por quê, pastor? Porque no versículo de número 4 o texto vai dizer assim, ó: e se foi ao deserto. E se foi ao deserto. É interessante, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. É interessante que o medo é terrível, irmãos. Pastor, se eu tenho medo, obviamente que eu tenho medo. Todos nós temos medo porque faz parte da nossa fisiologia. Mas o medo, ele foi tão grande que Elias teve, que ocasionou pelo menos 6 coisas. E está escrito, tá? Versículos 3 e 4 de 1 Reis 19. Olha, Elias caminhou, cansou, pensou, falou, deitou e dormiu. Vou repetir. Elias caminhou, cansou, pensou, falou, deitou e dormiu. Tudo nos versículos 3 e 4. Então o medo levou ele a caminhar, a cansar, a pensar, a falar, a deitar e a dormir. Mas o que ele pensou e falou é exatamente o que entra na parte do desânimo. A versão que eu estou usando é a ARC. E o texto diz, ó: e se foi ele ao deserto, caminho de um dia, e veio, e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu, dobre atenção, em seu ânimo a morte. E pediu em seu ânimo a morte. Se você pegar uma versão mais contemporânea, essa expressão em seu ânimo vai dizer que ele estava desanimado. Por quê? Porque uma pessoa animada, ela não pede para morrer. Mas uma pessoa desanimada, sim. E aí a gente vai para a origem da palavra desânimo. A palavra desânimo é a junção de duas partículas, des e ânimos. Des é sem, ânimos do latim alma. Então a etimologia da palavra desânimo é sem alma, sem alma. Então veja, ele está com medo, cansado e desanimado, e por causa do desânimo ele pede para morrer. Esta é a segunda voz que o profeta ouviu, a voz do desânimo. O seu emocional, a sua mente, o seu coração pulsava na estrada do desânimo. Elias ficou chocado pela voz ameaçadora de Jezabel, e com isso ele foi conduzido ao desânimo. Queridos, o desânimo é capaz de atrofiar e enfraquecer a musculatura da nossa alma. Uma pessoa desanimada, ela não progride, ela não avança, ela não produz. Uma pessoa desanimada, ela é desalentada, ela perde o ânimo para continuar avançando e crescendo. Eu sempre costumo dizer que o desânimo é uma barreira insistente do nosso ministério. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta da defesa do seu apostolado, que é a carta de 2 Coríntios, no capítulo 4, ele vai traçar o perfil de um verdadeiro ministro, de um verdadeiro líder, de um verdadeiro obreiro.
E é interessante que ele cita a palavra desânimo 3 vezes, no versículo 1, versículo 8 e versículo 16. Em todas elas, Paulo diz: não desanimemos. Não desanimemos, não desanimemos. No versículo 1, Paulo diz: nós somos chamados ou estamos no ministério pela misericórdia, não desfaleçais. No versículo 8, Paulo diz: atribulados, angustiados, mas não desanimados. No versículo 16, Paulo diz: não desanimemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Então veja que Paulo caminhava constantemente sobre a barreira insistente do desânimo. Qualquer líder é fadado ao desânimo. E mais numa pandemia como essa, liderar a igreja, eu falo como pastor de igreja agora, liderar pessoas, como diz o Josué Gonçalves, é engolir sapo e cuspir pérolas. Liderar pessoas já é complicado. E numa pandemia é mais complicado ainda. Então existem pessoas desanimadas porque a voz do desânimo calou, abafou, atrofiou, engessou o seu coração. O desânimo, ele é o mestre da amargura. Pastor, prova, vou lhe provar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Uma guerra terrível, e as pessoas que vieram lá, os homens que vieram lá, arruinaram as casas, arruinaram o arraial, arruinaram famílias, e o texto diz: e todo mundo estava desanimado e com amargura. Ou seja, o desânimo é o mestre da amargura. Mas o texto diz, no mesmo versículo do capítulo 30 de 1 Samuel, versículo 6, que Davi se reanimou no Senhor. Olha que coisa interessante, irmãos. Há o desânimo, há o ânimo, mas também há o reanimar. Ou seja, as fases da vida, elas devem ser vividas. Pastor, é inevitável o desânimo, é inevitável. Qualquer pessoa desanima. E dentro da psicologia, melhor falando, a gente não desanima apenas quando estamos em uma fase crítica da vida. O nosso emocional é afligido por qualquer circunstância adversa. Então o desânimo faz parte da vida do ser humano. Ele só não pode permitir que o desânimo guie a sua vida. Por quê? Porque o desânimo, ele é capaz de oprimir a produtividade do coração. Isaías 35:4, o texto diz: motivem os homens que estão com o coração desanimados. Por quê? Porque um coração desanimado, ele não consegue produzir, ele não consegue pregar, cantar, servir, administrar, ser pai, ser esposo, ser mãe, fazer as coisas corretamente. Uma pessoa desanimada, a sua produtividade está lá embaixo. Então veja que o desânimo, ele visa atrofiar, queridos, e enfraquecer a musculatura da alma. Ele é uma barreira insistente, ele é um mestre da amargura, ele é o opressor da produtividade do coração. Pastor, então como vencemos o desânimo? Sendo animados. E quem anima? O Gemerson Lima me ajudou aí. Como? O próprio Cristo. João 16:33. O texto diz assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Eu acho esse versículo fenomenal. Olha que Jesus nos ensina 4 lições. No mundo, ambiente, tereis aflições, plural, problemas, adversidades, desafios, dificuldades. Aí Jesus vai dar a vitamina para a gente vencer. Qual? Mas tende bom ânimo. Veja que antes dele usar a palavra ânimo, ele usa o adjetivo bom. Tenha bom ânimo. Ou seja, um mau ânimo te desmotiva, mas um bom ânimo te conduz à vitória. Então nós temos o ambiente, nós temos adversidades, nós temos a vitamina advertiva de Cristo. Tem bom ânimo, porque nós teremos a garantia: eu venci. Eu venci. Aí tem gente que acrescenta: e vós vencereis. Não está escrito, mas o fato dele ter vencido nos torna vencedores. Porque Paulo disse em 1 Coríntios 15 que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por mais, ou melhor, em Romanos 8, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em 1 Coríntios 15, Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores porque o vencedor está conosco. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não deixe que o desânimo te tire da rota da produtividade,
te faça desistir. O que Deus tem na sua vida é muito grande, é muito alto, é poderoso, é vasto e Ele quer cumprir. Mas se você permitir que o seu coração seja vencido pelo mestre da amargura, pelo opressor da produtividade, pela barreira insistente ou pelo aquele que tem a capacidade de atrofiar e enfraquecer a musculatura da sua alma, você não vai avançar. Mas se você se levantar como Davi se levantou, em 1 Samuel 30, versículo 6, sendo reanimado no Senhor, a vitória virá em nome do Senhor Jesus. Amém? Terceira voz que Elias ouviu e que nós também ouvimos. Qual foi, pastor? A voz do complexo de inferioridade. Essa aqui eu quero a sua atenção mais ainda. A primeira voz que Elias ouviu foi a voz da ameaça. O que a voz da ameaça faz? Ela te faz ficar com medo. A segunda voz que Elias ouviu foi a voz do desânimo e ela te motiva a desistir. Terceira voz que Elias ouviu foi a voz do complexo de inferioridade. Pastor, onde que está isso no texto? Versículo 4, ó. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um símbolo e pediu em seu ânimo, ou seja, em seu desânimo, a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou, dobra atenção, pois não sou melhor do que os meus pais. Eu já te falei para vocês que a versão que eu estou usando é a ARC, ao meio da revista corrigida. A ARA vai dizer a mesma coisa, não sou melhor do que os meus pais. Mas veja o que diz a versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Vou repetir, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Olha o que a nova tradução da linguagem de hoje, 1 Reis 19:4 diz, já chega, ó Senhor, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus pais ou os meus antepassados. Veja, meu irmão, como eu te falei, aqui há um desencadear. A voz da ameaça gerou a voz do desânimo. A voz do desânimo gerou a voz do complexo de inferioridade. Diante da ameaça do desânimo, Elias ficou tão prensado, tão moído na sua mentalidade, na sua alma, no seu coração, que ele agora está vencido pelo complexo da inferioridade. Gente, eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui no Paraná pregar numa escola bíblica de jovens, eu falei sobre os desafios do cristão para exercer o seu chamado nos dias atuais. Nunca me esqueço desse material que eu falei para os jovens. E um dos aspectos que eu falei foi exatamente sobre o cuidado com o complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade é definido pela psicologia como um sentimento de que a pessoa é inferior a outro. De alguma forma, tal sentimento pode emergir de uma inferioridade imaginada por parte da pessoa afligida. Dobre atenção, o complexo de inferioridade tem como finalidade desestruturar, desanimar, desabilitar e desconectar a pessoa do potencial que existe nela. A pessoa se sente inapta, improdutiva e sempre desprovida de ânimo, causando assim uma indisposição aguda concernente ao seu desenvolvimento como pessoa. Então veja, queridos, como isto é muito sério. Quando Elias, diante da opressão mental, do colapso mental, da desestruturação interna que ele estava vivendo, ele disse, meu Deus, eu sou um fracasso. Eu sou pior do que os meus antepassados, eu sou pior do que os meus pais. Aqui, meus irmãos, preste atenção, você que está me ouvindo agora, irmão, irmã, moça, rapaz, obreiro, pastor, que está aí, preste atenção. O complexo de inferioridade, ele despotencializa o seu potencial. Vou repetir, o complexo de inferioridade, ele despotencializa o potencial de Deus na sua vida. Preste bem atenção, Elias disse, eu não sou melhor, ou conforme a versão que eu li aqui com vocês, a NTLH, eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso, eu sou pior do que os meus pais. Meu irmão, não se enxergue na mediocridade. Não se enxergue no desfavorecimento. Nós somos, irmãos, pecadores, falhos. Nós somos, meus irmãos,
de fato, de verdade, seres humanos carentes, debilitados de Deus, mas nós não podemos abrir a lacuna da ação do diabo para que ele entre e faça o que ele quer. Gente, tem muita gente sofrendo porque ela olha para si com o olhar da miserabilidade. Escute isso. Tem muita gente dando ouvido à voz da miserabilidade que há dentro dele. Meu irmão, você é obra-prima de Deus, a coroa da criação. Deus tem coisas grandes na sua vida. Não permita que os complexos internos que há dentro de você te coloquem na estrada do fracasso, da desgraça, sabe? Da falta de realização dos seus sonhos. O teu Deus é maior do que os teus complexos. Você vai seguir adiante porque Deus é maior do que todas as adversidades, todas as turbulências internas que eu e você vivemos. O nosso Deus é maior do que todas elas. Preste atenção, Lamentações 3:51, a parte A diz: o meu olho move a minha alma. Vou repetir: o meu olho move a minha alma. A sua alma muda de estado de acordo com a sua visão. Vou repetir: a sua alma muda de estado por causa da sua visão. Se você só enxerga as circunstâncias contrárias, ela se apavora. Mas se você enxerga a esperança em Deus, ela se renova. Pare de olhar para as circunstâncias medíocres, as circunstâncias pequenas, as circunstâncias que levam ao fracasso, e olhe para Deus, o autor e consumador da nossa vida, e ele sim é capaz de nos conduzir à vitória, é capaz de nos levar adiante, é capaz de mexer com a nossa estrutura. Elias precisa entender que Deus não chamou ele para ser melhor do que ninguém, e sim para fazer o melhor para o Senhor. É verdade, meu irmão, é verdade. E aqui vale uma ressalva, né? Vale uma ressalva. Quando o texto diz, olha, eu não sou melhor do que os meus pais, obviamente que ele estava se sentindo inferiorizado. Mas a Bíblia vai dizer, tocando nessa questão, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, que nós devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós. Superiores no sentido de respeito, de amabilidade, de companheirismo, de irmandade, entendeu, irmãos? De cristandade. Não pelo fato de que, porque existem pessoas que têm menos qualidades do que nós, mas mesmo assim a humildade me faz enxergar que a pessoa tem algo que eu não tenho na área dela. Então, nesse paralelo, nesta visão, a gente precisa respeitar pregadores, pastores, companheiros, irmãos, amigos, enfim, de todos os aspectos. Mas o que prende a atenção aqui é exatamente o que Elias diz. Ele está complexado, ele está na via do complexo, da internalidade. Preste atenção, meus irmãos, nessa frase aqui, ó. Cuidado com o complexo de inferioridade. Você pode estar abrindo uma brecha para o diabo entrar na sua mente e montar a mobília do fracasso. Todas as vezes que você diz, eu não tenho, eu não faço, eu não posso, eu não consigo, eu não vou, eu não sei, eu sou uma derrota, eu sou um fracasso, eu não vou conseguir, o diabo estará abrindo. O diabo está se apropriando das suas palavras, e ele vai e entra dentro da sua mentalidade, monta a mobília do fracasso e só te leva, só te conduz, só te guia, só te direciona para o escorregado caminho do fracasso. Em nome de Jesus, não deixe que os gigantes externos abafem aquilo que Deus te deu internamente. Pastor, como assim? Lembra de Números capítulo 13, versículo 33? Caleb e Josué estavam numa luta ferrenha para animar o povo para conquistarem a terra que era direito deles por promessa. De repente, os 10 homens que subiram com Josué e Caleb disseram: não poderemos subir contra esse povo, porque é povo mais forte do que nós. Aí o 33 diz: eles eram gigantes e nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Não era eles que enxergavam os filhos de Israel como gafanhotos, era eles mesmos que se enxergavam como gafanhoto. Chega, meu irmão, tira essa mentalidade de gafanhoto da sua vida. Você não é gafanhoto, você é servo de Deus, amigo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Deus tem um projeto muito grande na sua vida. Quando você não vence o gigante interno, toda ação externa ela sairá por cima da sua vida.
vida, o que Deus te deu e fez na sua vida é maior, bem maior do que os complexos que você vive. Tira essa mentalidade, joga fora a mentalidade de gafanhoto. Você é servo, você é eleito, você é salvo, você tem a presença do Cristo vivo e do Espírito Santo, aquele agente que nos conduz a um relacionamento produtivo, vigoroso e extraordinário com o nosso Deus. Amém? Quarta voz que Elias ouviu, para a gente escorregar, para terminar, foi a voz da turbulência interna. A primeira voz foi a voz da ameaça. A segunda voz foi a voz do desânimo. A terceira voz foi a voz do complexo de inferioridade. A quarta voz que ele ouviu foi a voz da turbulência interna. Pastor, onde que está isso no escrito? Escrito explicitamente não, mas escrito implicitamente sim. Pastor, então prova. Então vamos lá. Quem no seu nível normal de mentalidade, que não está passando pelo colapso, pede para morrer? Ninguém, meu irmão. Ninguém pede para morrer. Pastor, está escrito aonde? Versículo 4 ainda, irmão. Olha o que o texto diz. E pediu em seu ânimo a morte. Quem pede para morrer é quem está ouvindo a voz turbulenta da internalidade. O bloqueio que a turbulência gera é tão opressor que faz a pessoa pedir a morte. Gente, eu sempre costumo dizer que uma pessoa que tira a própria vida, um suicida, ele não quer matar em si, ele não quer matar a ele mesmo, mas ele quer matar aquilo que está matando ele, é o sentimento. Como o sentimento é abstrato, não pode tocar, ele acaba causando mal ao físico, ao corpo. Porque se uma pessoa perder um ente querido, ela não consegue tirar isso da cabeça, então fica na mente dela, sabe, martelando, até o ponto dela se esgotar, porque a turbulência sufocou, tomou conta da sua internalidade. A internalidade dela, o emocional dela, o coração dela, a mente dela foi preenchida por toda a turbulência. Então ela quer vazar, ela quer extravasar, ela quer expandir, ela quer expressar esse sentimento. E daí o diabo se aproveita que ela está frágil, debilitada, sem força, sem ânimo, desprovida totalmente. Então o diabo entra na sua mente e causa o mal do suicídio. Então, quando a pessoa está com a turbulência interna, cheio da adversidade, ela consegue, irmãos, tirar o foco de Deus e começa a olhar o foco para si. Quando as adversidades elas chegam, a falibilidade humana tende a esquecer a infalibilidade divina. E aí acontece o caos do suicídio. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês bem esclarecedora. Quem era Elias? O homem do conhecimento, o homem da graça, da virtude, da autoridade. O homem, meu irmão, que tinha uma experiência com Deus marcante, extraordinária, pedagógica. Um homem, meu irmão, que foi tratado por Deus no Querite, foi experimentado por Deus em Sarepta, foi reconhecido como homem de Deus após a ressurreição do filho da viúva. Um homem que olhou para Acabe e chamou de perturbador. Um homem que orou e trouxe a glória do céu acompanhada de fogo. O homem que honrou a Deus em todas as suas partes do seu ministério. Mas aqui o camarada está pedindo para morrer. Veja o que a turbulência interna é capaz de causar na vida de um homem de Deus. Aqui não era um prostituto, aqui não era um devasso, aqui não era um pecaminoso, aqui não era alguém que vivia nas baladas de Israel, se é que tinha na época. Aqui não era alguém que estava entregue à pecaminosidade, à pornografia, à sensualidade. Aqui não era alguém que pregava e não vivia. Aqui era um homem de Deus. Mas a gente aprende que mesmo sendo homens de Deus, mesmo sendo homens de oração, de jejum, de busca, de liderança, homens da linha de frente, homens de uma só mulher, pai de família, homem de Deus, também passa por isso. Também passa pelas adversidades. Também passa pelas agruras, também passa pela tempestade turbulenta interna. Irmãos, quantos de nós temos indagações que não são respondidas, ou melhor, nunca foram respondidas? Eu estou pregando para a gente aqui, que nesse exato momento, queria até me fazer algumas perguntas, mas não tem coragem de fazer.
Eu estou pregando para a gente aqui agora que queria perguntar sobre coisas, sabe, que estão alojadas na sua alma e não tem coragem de falar. Sabe por quê? Porque são dores, são turbulências. E aqui eu quero dizer uma coisa para você: ninguém vence turbulência só. Quando se está no estado que Elias estava, não se vence só, queridos. Precisamos contar para alguém, conversar com alguém de confiança. Eu não estou dizendo aqui que eu quero ser, meu irmão, aquele que você confessa. Eu estou dizendo que nós precisamos desabafar. Não, pastor, desabafar. A gente desabafa com Deus 62:8 do Salmo. Mas a Bíblia também manda a gente desabafar com irmãos. Como diz lá em Gálatas 6. Mas com irmãos, amigos de verdade. Sabe por quê? Mas eu também entendo. Antigamente uma pessoa levava o segredo para o túmulo. Hoje em dia, se a gente falar um segredo para alguém, é capaz de ele colocar no outro dia num carro de som na rua, dizendo o problema que a pessoa tem. Então nós vivemos na cultura da desconfiança, da cultura da falta de amizade verdadeira, da cultura de pessoas que não conseguem guardar segredos, né, de problemas de pessoas. Então veja, queridos, Elias estava tão debilitado por causa da turbulência interna. Agora veja, irmão, preste atenção. Veja que estado Elias estava, que eu vou escorregar para terminar. Veja em que estado o nosso irmão profeta Elias estava. Qual o estado, pastor? Elias ouviu a voz da ameaça, a voz do desânimo, a voz do complexo e a voz da turbulência. Olha aqui para mim, por favor. A voz da ameaça te faz temer. A voz do desânimo te faz desistir. A voz do complexo de inferioridade despotencializa o potencial que há em você. E a voz da turbulência interna descaracteriza você. O que fazer? O que ouvir? Como sair disso? Só Deus é capaz de nos tirar disso. Só Deus é capaz de nos conduzir. Então não permita que a voz da ameaça te gere medo. Não permita que a voz do desânimo te faça desistir do projeto que Deus tem na sua vida. Não permita que o complexo de inferioridade domine a tua mente, monte a mobília do fracasso e te jogue no chão. Não permita que as turbulências internas rasguem aquilo que Deus tem na sua vida e descaracterize aquilo que Deus tem fortemente na sua vida. Deus, sabendo disso, de que Elias não ia resistir, Deus então vai falar com Elias. E aqui é a quinta voz. Essa é a voz que você precisa ouvir. Essa é a voz que eu preciso ouvir. Essa é a voz que nós precisamos ouvir. O texto diz que quando Elias dorme, o Senhor, de maneira providencial, sobrenatural, sobre-humana, envia o anjo. Prepara a comida, dá ao profeta, ele come, e com a comida o texto diz que ele caminha 40 dias. É o que o texto diz. E quando ele caminha, onde é que ele vai parar, irmãos? Versículos 8, 9 a seguir. Ele vai parar numa caverna. Então quando ele entra na caverna, é ali que ele começa a viver ainda mais o enclausuramento da sua eternalidade. E é aqui, querido, que a voz de Deus se manifesta. É aqui que a voz de Deus é mais sonora. Aleluia. É aqui que a voz de Deus vai tratar o profeta. É aqui que a voz de Deus vai levantar o profeta. É aqui que a voz de Deus vai estrondar a alma do profeta. É aqui que a voz de Deus vai mobilizar a alma, o coração e a convicção do profeta. Você que está me ouvindo, em nome de Jesus, você não vai ceder à ameaça, ao desânimo, ao complexo e à internalidade. Porque a voz de Deus é maior. A voz de Deus é mais sonora. A voz de Deus é mais estridente, aleluia. A voz de Deus é mais forte. A voz de Deus é mais poderosa, é mais aguda. A voz de Deus é mais timbrada. A voz de Deus é mais poderosa e vai te levantar desse enclausuramento, desse desânimo, dessa desmotivação, desse complexo, dessa turbulência interna e vai te motivar dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou no controle de
todas as coisas na sua vida. Podemos até ouvir várias vozes, mas somente dar ouvido à voz de Deus. Perfeito, Aninha. É dessa maneira. As vozes virão, mas você não pode permitir que os seus ouvidos cedam, seus ouvidos se abram para que essas vozes entrem dentro de você e te dominam. Então a primeira voz, ou a primeira característica da voz de Deus, eu chamo de voz antecipadora e confrontadora. Dobra atenção. Voz antecipadora e confrontadora. Pastor, onde que está isso no texto? Olha o versículo de número 8, de 1 Reis 19, levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Quando chegou em Horebe, o texto diz, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Olha a grandeza do versículo, irmão. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, quem foi que foi ao profeta, irmãos? Quem veio ao profeta? Quem foi ao profeta, melhor dizendo? A palavra do Senhor, e disse, que fazes aqui, Elias? É uma pergunta. Que fazes aqui, Elias? Veja que a voz de Deus, ela é antecipadora e confrontadora ao mesmo tempo. Antecipadora é porque o texto vai dizer assim, que fazes aqui, Elias? Deus não disse o que fazes aí, Elias. O que você está fazendo aí, Elias? Não. Deus não se distingue do profeta. Deus fala como se estivesse já esperando o profeta. Ou seja, eu entendo as tuas crises. Eu sei do que você passa. Eu sei de onde você vem. Eu sei como você está. Eu sei como você chegou. Quando ele disse que fazes aqui, Deus já estava esperando Elias. Irmão, Deus já sabe das tuas crises, Deus já sabe das intempéries, Deus já sabe das tuas dúvidas, Deus já sabe das dores da tua alma, das turbulências internas, Deus sabe. Aí ele se identifica conosco estando ali, mas ele confronta. O que você faz aqui? O que você está passando, aleluia? Não é para você se esconder, Elias. Não é para você ficar mergulhado numa caverna. As vozes que te conduziram até aqui, Elias, não é mais forte do que a minha voz. Não quero você aqui, Elias. O que eu tenho para você é permanente, não é passageiro, Elias. O que eu tenho para você, meu irmão, aleluia, não é passageiro. É grande, é poderoso, é vasto. Então, quando o Senhor, de forma antecipada e se identificando com a situação do profeta, o confronta, o versículo 10, Elias começa a falar, eu tenho sido zeloso. Ele começa a falar, ele começa a desabafar, desabafe para Deus, meu irmão. Pode falar, rasga o coração, diga a Deus, olha, a minha vida tem sido assim. Pode contar os teus pecados, meu irmão, pode contar as tuas falhas, não adianta. A gente, meu irmão, mascara para os homens, mas para Deus não. Pode contar, meu irmão, pode contar, que ele sabe, ele entende, ele vê, ele conhece, pode contar. E enquanto Elias estava contando, irmãos, toda a sua dificuldade, olha o versículo de número 11, e ele lhe disse, ele quem? Ele quem, meu irmão? Deus disse a Elias, enquanto Elias estava falando para Deus, sai para fora e põe-te neste monte. Ou seja, se você ficar aí, você só vai ver rocha, só vai ver sombra, só vai ver trevas. Se ficar dentro da caverna, você vai ficar com claustrofobia, você vai ficar aí, meu irmão, não dá certo. Eu não quero você, sai para fora que eu vou mostrar para você quem de fato eu sou, como eu faço, como eu falo. Quando ele manda Elias sair para fora, aí o texto diz, e eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Irmãos, preste bem atenção. Quando o Senhor pede para Elias sair da caverna, o Senhor dá 3 demonstrações: vento, terremoto e fogo. E o texto diz que em todos esses 3 fenômenos da natureza, Deus não estava. Vento, terremoto e fogo.
Diante disso, o texto vai dizer no versículo 12: depois do terremoto tinha um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Aí o texto vai dizer assim: e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Aqui nós temos a segunda característica da voz de Deus falando com Elias. A primeira é uma voz antecipadora e confrontadora. Segundo, é uma voz suavizadora. Mas antes da voz suavizadora, Deus fala com Elias: vento, terremoto e fogo não podem te causar medo. A suavidade da minha voz é quem vai acalmar o teu coração. Nós aprendemos ainda que os ventos, terremotos e fogo são passageiros. Sabe o que é que Deus estava dizendo a Elias aqui de forma de lição que a gente aprende? Elias, eu não sou Deus que sou vencido pelas turbulências, pelas coisas passageiras. Isso aí passa. Eu não estou nisso. O que eu tenho para você é coisa muito mais profunda, é lá no íntimo, é lá na alma. Por isso o texto diz que depois vem uma voz mansa, suave e delicada. A voz de Deus é capaz de acalmar e suavizar as turbulências da sua alma. Ouça a voz de Deus e seja acalmado por ela. Eu acho interessante que a voz de Deus tem seus timbres. Salmo 29, verso 3 diz que a sua voz, ela troveja. Sua voz troveja. A sua voz separa labaredas de fogo. Salmo 62, verso 11 diz que a voz dele ecoa. O salmista disse: ouvi Deus falar uma vez que o poder pertence a dele. Uma vez o poder pertence a Deus, duas vezes ouvi. A voz de Deus ecoa. A voz de Deus é enérgica. 1 Tessalonicenses 4,16, o texto diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Com alarido, sabe que alarido foi militar? É voz de comando, palavra de ordem. Então veja, apesar da voz dele ser enérgica, estridente, ecoante, enérgica, poderosa, a voz dele é suave. É suave. É suave, aleluia, glória a Deus. Ouça a voz suave de Deus na sua alma nesta noite. Ouça a voz suave, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos da Zona Norte que estão conosco aí do Rio Grande do Norte, nossa terra. Deus abençoe os demais irmãos. Ouça a voz de Deus. Para finalizar, irmãos, a terceira característica da voz de Deus é que ela é capaz de, no meio da turbulência, complexo de inferioridade, desânimo, a voz de Deus, ela mostra para você que o seu potencial, o potencial que Deus lhe deu, as configurações do céu sobre você, não foram abafados, não podem ser abafados. Pastor, como assim? Olha o versículo de número 13, quando Elias saiu da caverna. O versículo 15, o texto vai dizer assim: Elias, sai daí, meu irmão. Teu lugar não é na caverna. Teu lugar é ungindo pessoas. Vai ungir Azael, vai ungir Jeú e vai ungir Eliseu. Deus falou com Elias, é a terceira característica da voz, para mostrar que ele ainda tinha na sua vida unção, aleluia, suficiente para continuar ministrando e abençoando vidas. Satanás pensa que a voz da ameaça, que a voz do desânimo, que a voz do complexo e que a voz da turbulência vai tirar a unção de Deus na tua vida, meu irmão. Não vai tirar, não. Deus falou como Elias está falando com você. Você ainda tem unção, você ainda tem a minha presença, você ainda tem um exercício profético, você ainda tem a graça de Deus na sua vida para fazer coisas extraordinárias. Quarto, a voz de Deus demonstrou a Elias que Elias não estava sozinho. Versículo 18, olha: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, de toda a boca que não beijou. Elias, você não está sozinho não, tá? Estou dizendo para você que você não está só. Tem gente pior do que você, mas continuando adorando, bendizendo, servindo, engrandecendo. Meu irmão, eu quero dizer para você que o que você passa não é só o que você passa. Na verdade, existem circunstâncias que nós passamos que achamos que são as maiores do que todos, mas tem gente em situação pior do que a nossa. Então Deus está dizendo para a gente agradecer mais.
A gente aprende a agradecer mais do que reclamar, entendeu, queridos? A murmuração é exatamente a glorificação que o diabo põe na nossa boca, como diz um certo escritor. Quinta, meu irmão, nós vamos ver, meu irmão, a voz de Deus falando de forma extraordinária. Elias, você ainda tem uma liderança influenciativa. Porque o texto diz no versículo 19 que Elias passou a capa dele sobre Eliseu. E aqui eu finalizo, meus irmãos. E aqui eu finalizo. E aqui eu concluo. Não permita que a voz da ameaça, do desânimo, do complexo e das turbulências internas arranquem de dentro de você. Que você ainda tem um potencial gerado pela unção. Que você ainda tem pessoas que não se dobraram junto de você no mesmo propósito. Que você ainda tem uma liderança influenciativa. A capa de Elias passou para Eliseu era uma liderança influenciativa. Irmão, Deus tem coisas fortes, grandes, poderosas na sua vida. Não permita que as vozes da ameaça, do desânimo, do complexo de inferioridade e das turbulências internas te amedrontem, te enclausurem, tirem o brilho, a eficácia, a graça, o poder produtivo de Deus da tua vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe de maneira poderosa a vivermos todos os desafios, a vivermos todas as adversidades em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês que permaneceram até o final, que a mão de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus esteja estendida sobre vocês poderosamente em nome de Jesus. Amém, amados? Grande abraço. Fiquem com esta palavra, reflitam, analisem, compartilhem, faça com que outros ouvidos ouçam literalmente a voz de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, queridos. Grande abraço.